Estamos ao vivo. Não, não estamos ao vivo, mas está gravando já. Aí sabem confundir. Tá ao vivo Tá pra quem vai certo. assistir agora, né? Pra gente aqui, né? Tá ao vivo. Mas tava ao vivo antes também, né? Então vamos fazer o seguinte. Isabel, você pode fazer uma oração para nós? Pra gente iniciar. Posso sim. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui. Vamos estudar mais um pouco sobre ti, Senhor, para que venha finalizar o teu santo sábado. Que o Senhor venha estar com todos nós, habite em nossos corações, perdoe nossos pecados. E que o Senhor nos use para que a gente possa abreviar a tua volta. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Amém. eu queria contar uma história para vocês hoje. Pelo menos a maioria aqui, né, já viu meu pai, já deu pelo menos um alô pro meu pai, né? Quantos aqui não conheceram meu pai? Só para eu saber. Eu não conheci ele. Larissa não conheceu. Isabel, você conheceu? Também não. Também não. Acho que a Amanda já conheceu, porque não é possível, Amanda. Mas meu pai, eu vou contar um pouquinho da história dele, um trechozinho bem pequenininho da história dele. Meu pai, ele faleceu em 2018. Foi 2018. E ele era mais velho que a minha mãe e tudo, só que ele teve a experiência na vida dele, uma experiência que, pelo menos até agora, né, a gente não teve, nenhum daqui teve, eu tenho certeza, que é de participar de uma guerra. Vocês sabem de algum familiar de vocês aí que já participou de alguma guerra? Sei lá, foi pra FEB e Não. fez as missões lá. Se tiverem, seria muito interessante. Mas meu pai participou de uma guerra e não foi uma guerra do Brasil, né? Porque o Brasil não entra em muita guerra, não. Ele participou pela França, né? Meu pai era francês. Ele participou da Guerra da Argélia. Ele foi para a Argélia lá e tal, comandava um batalhão. E, enfim, ele era um cara muito, muito gente boa. Todo mundo gostava dele. Os superiores gostavam dele, ele cuidava muito bem do grupamento dele, né? Tipo, quando aparecia um cara superior que queria bancar o machão e botar muito quente nos seus soldados, meu pai, que era sargento, meu pai chegava e cortava as asas do cara, né? Porque ele dizia que o cara era militar de escritório. Porque meu pai estava numa guerra e o cara estava no escritório, então não era ele que ia tomar conta do grupamento dele. Enfim, meu pai era super gente boa. Tem uma história muito engraçada que eu vou deixar para outro dia, né? E se vocês me conhecem, vocês sabem que quando eu falo engraçado, às vezes não é engraçado, mas tudo bem. Aí, Vai dar certo. a história que eu queria contar é de um dia. Chegou um cara, um oficial, mas de mais alto escalão, né, que meu pai. Tava todo mundo lá, né, onde a tropa tava reunida. E aí o cara chegou, François, eu quero que você reúna todo o seu grupamento e põe em forma aqui na frente. Aí meu pai, beleza. Chegou lá, todo mundo, atenção, entra em forma. Todo mundo foi, entrou lá em forma. Aí meu pai apresentou o grupamento pro chefe, né? E aí o chefe dele, superior, falou assim, ó, François, você fica aqui do meu lado. Aí ele botou o cara do lado. Aí ele disse, François, eu quero que você dê algumas ordens pro seu grupamento. Que você peça para eles tirarem as armas, né? Quem tiver armado, que tire sua arma e coloque a sua arma no chão. Aí todo mundo foi, tirou a arma, botou a arma no chão. Aí ele virou, François, todo o grupamento que você tá vendo aqui na sua frente, todo mundo aqui dessas tropas, exceto você, é traidor. Aí meu pai olhou assim pro cara, né? Olhou assim pra tropa, olhou pro cara, olhou pra tropa, virou pra tropa e falou, é verdade, galera? Aí, pessoal, né? Porque já tinham tirado as armas, então quem tava com o chefe já tava tomando conta da situação, né? Aí meu pai virou, por que vocês não me mataram, galera? Aí os caras, pô, François, você era um cara tão gente boa, bicho, a gente não ia te matar. E aí meu pai ficou nessa, né? Depois ele foi mandado para outro batalhão e tudo. E aí eu queria que vocês abrissem, né?
Antes de abrir a Bíblia, quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem o chefe daquele batalhão, o batalhão tinha matado vocês ou não? O que é que vocês acham? Vocês tinham sido amigos, vocês tinham sido legais ou os caras iam ter raiva de você? Opiniões, eu quero opiniões. Rapaz, Acho que eles me mataram. depende do gosto deles em relação a trocadilho, né? Se eles gostassem dos trocadilhos tipos que eu faço, Exatamente. mas eu acho que nesse sentido era mais fácil deles me matarem mesmo. Eu tô na Bem mesma posição plausível, que o bem Luiz plausível. aí. Depende do que, Isabel? Pode. Eu acho que depende do relacionamento que ambos tinham, né? Eu acho que era Sim, isso. com certeza. A maioria daqui, né? Eu, o Lucas, o João, não sei se alguma de vocês, moças, já estudou em algum colégio militar, bombeiro, polícia, enfim. Mas lá no colégio, por exemplo, quando era chefe de turma, né? Eu particularmente, eu gostava que os caras fizessem bem direitinho e tal. Tentava ser Eu exigente, né? também. Mas o chefe de turma não tinha tanta moral, né? Eu A não melhor tinha tanta coisa é moral, você botar a moral na galera. É verdade. bicho. Tinha uns caras, quando os Meu caras show. falavam zoando. O louco é quando Diz. sabe a cabeça e você quer... Tipo, eu fazia do mesmo jeito que faziam comigo. Quando eu era da Uhum. séries mais baixas, a galera botava medo, né? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Aí eu fazia do mesmo jeito. Quer que eu falava isso? Nessa época eu era meio anarquista. Então, tipo, quando eu era chefe de turma, meu amigo aproveitava para deixar o pessoal causando caos no recreio. Quando eu ganhava lá mal promoção, eu distribuía pro pessoal do fundão, dizia, usa mesmo, pessoal, que é pro professor ver que não tem esse negócio de meritocracia aqui. Era meio doido. Ai. Bom, então eu já sei que pelo menos o Luiz Carlos com certeza ia morrer. Piadinha aqui. Mas por que eu tava puxando esse assunto? Por que eu puxei esse tema hoje? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Tito. Livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, né? Mais especificamente, né? O nome completo da criança. A carta de Paulo a Tito. Lá no Novo Testamento, depois das duas cartas de Timóteo, que são depois das duas cartas à igreja de Tessalônica. Então, nos textos, Tessalônica, Timóteo e aí vem Tito. São 3 curtos capítulos, a gente vai ler um trecho de um deles. Todo mundo achou aí? Consegue mandar o polegarzinho aí dizendo que acharam? Só um minuto. O dog aí da Amanda, acho que não tá procurando texto bíblico não. É Tito o quê? Tito 3. Show. Show. Vamos lá, vamos ler. A gente vai ler os primeiros versos do capítulo 3, mas como é um livro curto, eu gostaria que vocês depois lessem o livro todo, né? É uma carta curtinha e meditassem na mensagem completa da carta. Mas vamos lá. No capítulo 3, Paulo fala assim, ó, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Paulo ele fala aqui um pouco sobre a questão, ele encerra esse parágrafo, né, vamos dizer aqui, falando sobre a salvação. Ele vai continuar falando sobre algumas outras ações que ele chama de boas obras, né? Mas nesse trecho aqui específico,
você vê que ele dá conselhos de como nós devemos viver, de como nós devemos agir, do que nós devemos fazer para a nossa vida prática, né? Tipo, não é nada aqui impossível, nada aqui muito difícil. E são sempre coisas que, se você relacionar com o que ele fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, né, que nós temos, que são os frutos do Espírito, a gente vê que tudo isso parece ser muito claro como consequências, né, do nascimento do Espírito. Tanto é que ele fala que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ocorre, né, esse processo de salvação também, por meio de Cristo e do Espírito. Então a gente tem aqui, o que é que isso tem a ver com a história que eu trouxe do meu pai? De que muitas vezes a gente não vai, acho que eu até falei hoje de manhã, né? A gente não tem um momento, às vezes não aparece uma oportunidade clara de a gente falar, de a gente, enfim, de a gente abrir a Bíblia e ter um estudo bíblico com uma pessoa, mas essas nossas ações, essas nossas atitudes apresentam de maneira às vezes muito mais forte, né? A palavra convence, o exemplo arrasta, né? Já dizia, acho que é o exército. Mas a gente entende que as nossas atitudes têm grande importância na obra, né? Nessa missão que a gente tem a fazer. Se a gente entende a nossa identidade, né, fazendo paralelo com a lição de hoje de manhã, se a gente compreende a nossa identidade, a gente compreende a nossa missão e como a gente participa. E tudo isso faz parte da nossa missão, da nossa identidade. E a gente ser pessoas boas, ser pacíficos, cordiais, dando prova a todos da boa cortesia para todo mundo. Lá na frente ele vai falar sobre, a partir do verso 8, né, o trecho que eu não tinha lido ainda, que a gente não leu ainda, que Paulo fala: fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões. O que é que eu tô ocupada? Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então a gente vê aqui Paulo nesse outro trecho, né, desse mesmo perícope, falando um pouco sobre a importância das boas obras. Né? A gente fala salvação é pela graça e tudo. A gente já teve várias discussões lá no grupo, o Luiz Carlos já mandou algumas perguntas, a gente já conversou sobre isso. A gente sabe, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas as boas obras têm grande participação e nesse contexto de salvação movido por Jesus, movido pelo Espírito Santo, porque ela também é a nossa parte, vamos dizer assim, nesse processo de salvação. Que nós temos a justificação por meio do sangue de Cristo, só que o processo de santificação, e o próprio Luiz já comentou aqui, né? Acho que num dia, inclusive, foi numa quarta-feira, que eu não estava, que esse processo de santificação, né, faz parte da nossa caminhada, e aí entram as boas obras, e são coisas que são muito proveitosas, as nossas boas obras, para nós, para o nosso crescimento, para o testemunho, para as outras pessoas também, né? Porque se a minha boa obra é cuidar, por exemplo, alimentar o faminto está sendo alimentado. Isso é fantástico, porque ele estava com fome antes, obviamente. Então, as boas obras têm grandes proveitos em várias partes, em vários momentos, em várias atitudes. E legal que essa questão a gente vê por todas as cartas de Paulo, né? Que, inclusive, apresenta-se em Filipenses como tendo sido, né, irrepreensível. Quando ele fala sobre como ele era antes de encontrar Jesus, ele fala que ele era fariseu, benjamim, tudo, israelita, circuncidado e tudo mais. Segundo a lei, ele fala irrepreensível, né, também. Diz. O Luiz quer falar. Diz aí, Luiz. Opa! Não, só uma correção do que eu tinha falado, né? Lá na live da quarta. Eu falei que isso demonstra, de fato, né? Tu falou exatamente o que eu disse. Em relação ao processo da salvação. Só uma correção no que eu falei, né? Que eu acabei errando.
elas não demonstram o processo, né? Digamos assim, elas não servem no processo da salvação. Na verdade, elas são resultado, né? Então, tipo, não é que você vai demonstrar pelas obras que você está conseguindo a salvação, né? Na verdade, você recebeu a salvação. E aí, como resultado, é que entram as boas obras. Só corrigindo um erro que eu tinha falado lá na live. Tranquilo. Aí a errata aí, né? João, depois você marca lá no outro vídeo. E aí, esse negócio de Paulo, né? Paulo, ele fala em Filipenses, né? Ele falando que ele era irrepreensível, segundo a justiça, né? Que está na lei. E com certeza Paulo foi, acho que o cara mais fantástico, né? Depois de Jesus aí, né? Aqui na Terra, minha opinião particular, que Paulo foi um cara que se dedicou e com certeza ele era um cara que estava ali diante de Deus o tempo todo, mas a gente percebe que Paulo sofria por causa do pecado, né? Ele fala do espinho na carne, né? Na sua carta a Coríntios, que Cristo responde a ele que minha graça te basta. Então a gente vê que nós somos convidados, a partir do momento que reconhecemos Jesus, já aceitamos, assim como o Luiz já falou, a demonstrar essa salvação que a gente recebe, a levar, a ser a gente não é simplesmente um vaso para acolher o Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo. Nós devemos ser meios de transmissão. Nós devemos levar. Eu gosto de falar que a gente é a extensão do abraço de Deus, né? A gente é a extensão da mão de Deus. A gente é a extensão dele. Ele passa para a gente com o objetivo da gente passar para ele. Se nós somos eleitos, se nós somos chamados, não é porque a gente está eleito para ser salvo, mas para levar uma mensagem. Eleição significa missão na Bíblia. Toda vez que alguém é eleito, um povo é eleito, uma pessoa é eleita, tem essa questão de missão e tudo. Tem um objetivo específico, né? E quando a gente vê a vida do cristão, ela não é uma vida sem pecado, porque... Mas dá só levantar essa... Lembrando que a gente falou ontem dos profetas, que o Trajano trouxe na nossa meditação, o profeta ele não era uma pessoa perfeita no sentido de não ter nenhum tipo de pecado, mas era uma pessoa que andava com Deus, que se comunicava com ele, que estava atento a ouvir sua voz e a mudar de direção se fosse preciso, porque diversas vezes na Bíblia a gente vê, primeiro caso de profeta na Bíblia é Abraão, e Abraão estava em pecado na hora que ele é chamado de profeta. Elias, o Tiago fala que era sujeito às nossas mesmas paixões e tudo, então a gente vê a visão de um profeta na Bíblia, não um cara perfeito, sem erros, mas um cara que era perfeito porque andava com Deus. E aí nós somos chamados a fazer isso porque isso não é algo que é inatingível, mas sim o desejo de Deus para nós, né? Que constantemente a gente ande com ele. Primeiro vai engatinhar, depois a gente vai conseguindo ficar mais de pé, e tudo isso é ação dele, né, na nossa vida. E a nossa participação, né, a gente trabalho mútuo. Então a gente tem essa ideia que eu queria que vocês lembrassem durante essa semana e depois, que não é problema se nós cairmos, desde que nós não fiquemos prostrados diante do pecado, mas que a gente continue caminhando, porque é desejo de Deus para a nossa vida que a gente não peque. Que a gente seja irrepreensível, se possível for. Que a gente possa dar um bom testemunho. Que se tiverem inimigos na nossa tropa, eles não nos matem porque viram em nós uma pessoa legal, uma pessoa que realmente se importa, uma pessoa que realmente ama. Que se acontecer de a gente ser entregue nas mãos do rei para ser jogado na cova dos leões, o rei não vai querer jogar a gente na cova dos leões. Porque nós seremos, por meio de Cristo e do seu Espírito Santo, pessoas muito boas, pessoas que vão refletir essa imagem, vão poder fazer parte dessa missão muito importante. Sermos um tipo de Cristo, né, nesse mundo. Assim como Amém. Várias outras pessoas foram no Antigo Testamento, demonstrando caráteres de momentos, né, seu caráter de Jesus, traços da missão de Jesus. E assim como pessoas continuaram sendo depois que Jesus veio a esse mundo, que nós também possamos ser seus imitadores. Imagem e semelhança daquele que nos criou, daquele que nos amou primeiro e daquele que morreu por nós. Que a gente possa amar o nosso irmão, que a gente possa amar os nossos inimigos, orar por eles
e que a nossa vida seja transformada. Porque o fruto do Espírito é consequência. Porque o fruto do Espírito é consequência do recebimento e da atuação do Espírito da nossa vida. Que a gente possa ser uma árvore cheia do fruto, para alimentar outras pessoas também. E para eles receberem também o mesmo fruto. Amém. Alguém tem algo aí para declarar? Aberto aí os momentos da participação aí, comentários. Alguém tem alguma coisa para falar? Espera aí, só um minutinho. Esse espera aí do João foi pra gente ou foi pra outra pessoa? Acho que foi. Não sei. Boa Foi pergunta. para Mas enfim. vocês, só um minutinho. Ah, tá. Tá bom. Mas enfim, né? Que Deus nos dê, né, da sua graça para que a gente possa ser salvo, em primeiro lugar, né? Então, Amém. prosseguir nessa caminhada com Ele. Não tô achando o que eu queria aqui. Então, vai ficar assim mesmo. O que você queria falar? Não, era a respeito do pecado. Foi até uma frase que eu comentei na meditação que eu fiz na sexta-feira passada, sem ser essa agora. Era tipo, né, tipo, que o Jean falou aí, né, que mesmo que a gente peque, não que a gente possa voltar para Cristo, né, que a gente tenha a noção de que o pecado ele sempre vai levar a gente para mais longe do que aquilo que a gente quer ir, e a gente vai pagar um preço mais alto do que a gente quer pagar, que é com a vida, né? Então, assim, que a gente tem sempre em mente isso, e que Jesus pode perdoar nossos pecados e que a gente pode voltar para os braços dele, né? Como a irmã White fala, o Espírito Santo ele não se afasta da gente quando a gente peca, pelo contrário, ele fica ali insistindo mais ainda para que a gente volte para os braços dele e que a gente não rejeite a Deus, né? Era isso. Show de bola. Amém. Amém. Bom, nesse caso, não havendo mais, vamos fazer uma oração. Posso orar? Pode, né? Então vamos orar. Fechem seus olhos aí. Querido Senhor, nós te agradecemos porque o sábado terminou. Estamos em mais um dia de uma nova semana. Menos um sábado, né, para a sua volta, para o sábado que vai ser celebrado no céu. Menos um dia, menos uma semana. Estamos começando mais uma e o Senhor sabe de todas as dificuldades que nós vamos enfrentar. Sejam dificuldades em questões de saúde, em questões financeiras, em questões de pecado mesmo, as tentações que nós iremos enfrentar, as falhas que nós iremos cometer. Mas nós sabemos que o Senhor constantemente luta por nós e nos dá sempre a oportunidade de caminhar ao seu lado. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja participando de cada momento, que a gente dê permissão para o Senhor participar, que assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, que nós possamos ver os teus anjos ao nosso redor, a tua atuação na nossa vida, e principalmente que a gente possa demonstrar a salvação que nós queremos aceitar, que nós possamos aceitá-la, né, de verdade, com todo o nosso coração, mas que a gente possa demonstrar através da nossa vida essa salvação que o Senhor nos concede. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos possam ser direcionados cada vez mais a Ti e que nós possamos ser exemplos de Cristo, né, nesse mundo, que nós possamos imitar o Senhor, que não mais nós vivamos, mas que o Senhor vive em nós.
que nós possamos ser pacificadores, que nós possamos amar aos outros, orar pelos outros, e principalmente ser uma mão, uma extensão do seu abraço, uma extensão do seu amor para todos aqueles que ainda não te conheceram, ainda não ouviram falar de ti. Nós queremos te pedir que o Senhor volte logo, mas principalmente que o máximo de pessoas que ainda não conhecem sobre ti possa ter conhecimento da tua palavra e possa amar a tua palavra assim como nós desejamos amar. É por isso que nós pedimos, Senhor Deus. Além de pedir perdão pelos nossos erros e pecados que o Senhor conhece e que o Senhor sabe que a gente se arrepende por eles. E por aqueles que a gente ainda não se arrependeu, que o Senhor Santo Espírito possa nos incomodar mais e mais, para que nós possamos nos achegar aos teus pés com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. É o que pedimos, pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Messias. Amém. 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 Agora, feliz semana! Feliz semana, E aí, galerinha. galera, feliz semana. Shavuotov. Shavuotov. Aí sim, hein? Bem na hora que o Tá Daniel aqui, chegou aí, rapaz. Achou dando de línguas. Acabou. Caraca, o Trajano acabou. chegou no O amém, cara bicho. chegou no amém, velho. Acabou! Eu vou parar, galera. O Lucas falou em hebraico, o Trajano apareceu. Ei, Cara, essa vou parar aqui a Shavuotov, gravação. Trajano.